Ai, que coisa linda. Tudo bonitinho. Nossa, tô apagando. E eu gosto de ter 2 monitores, amor. De você ter retomado. Fiquei feliz. Decisão muito sábia do armazenamento da sua conta do Google. Legal. Vem tomar café e pega doce pra nós, vem? Tudo pra quê? Pra não superaquecer? Superaquecer o quê, irmão? O processador e a placa de... Pode ser uma velocidade baixa? Baixa de vento? Depois você vem ver. Eu não acho que esteja vindo ventinho. Olá! Bom dia! Pra quem acordou. Tudo bem? Não tão bem, mas bem. Aprendendo a absorver aquilo que um dia você falou pra mim sobre a dualidade da vida, né? Eu tô ansioso de ontem. O que aconteceu? Eu, dessa vez, não tinha unha pra roer, triste. Mas aí eu comi 4 moranguetes, metade de um pacote de suspiro, metade de uma fatia de bolo de coco gelado. E vários pensamentos assim. Boa pergunta. Ocorreram algumas coisas essa semana. A minha criança interior gritando com essa dinâmica. Me ajuda? Não. É uma coisa inconsciente, né? Agora. Entendi. Nossa, eu tô adorando. É muito pesado. Ai, gostei. Nossa, que profunda. Tá. Tá, valeu. Ai, caceta. Caceta, mano. Staring at the tapestry above the bed you gave me. I still haven't washed my sheets, 'cause I still smell you in the bed you used to rest your head on. How the hell am I supposed to see? Can we both face our demons? Tô lendo. A gente faz de ter batido cabeça pra fazer, quando não fiz nada. No fim das contas eu só instalei. O bagulho que eu descobri que não vai me ser rico, eu vou ter que instalar de novo. É rápido, tudo bem. O que tá acontecendo com você? É que eu já fiz tudo isso antes. Só que eu tinha esquecido. E por que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Você tá fazendo? Porque eu... 2V. Amor, olha aqui uma parte que eu lembrei de você. 2V, ouviu? 2 o quê? 2V. Vai e volta. Ah, tá. Mexendo nessa terra, amiga, eu fiquei pensando que juntando as terras de outras plantinhas que já não se fazem mais presentes aqui, viva, é como se fosse um cemitério, né? Na minha concepção. E aí, transformar essa terra mais nutritiva para migrar o limoeiro vai ser a minha meta. Para transferir aquele vaso para esse vasão. Nossa, tá duro isso aqui. Corte. Uma coisa por vez. Pronto. Tinha esquecido a sensação. Não é só com coisa de tecnologia, não é só o livro. Jardinagem.
Voltou a gostar? Não, com moderação. Calma aí. Vamos lá. Aqui tá a resposta. A pergunta de novo. Em relação à acentuação. Ignora as perguntas. Eu ignorei essa parte aqui também. Ignora os vermelhos. Tá, em relação à acentuação das palavras. Então, bora. Mas, fazendo qualquer coisa e fala. Dessa vez estamos toda equipada, né? Coloquei um microfone aqui, ó, de pelinho. Espero que você esteja me ouvindo bem. Vou estender umas roupinhas. Eu já queria conversar com você um pouquinho. Espero que esteja um som audível. Comenta aqui, por favor. Eu ainda tô em recuperação ainda de uma... sei lá o que, achismo que talvez fosse uma gripe. Mas seguimos, né? Uma coisa que a Vanessinha ali com as suas sábias palavras sempre diz, e isso me ressoou muito, é a vida acontecendo. Então isso eu levo pra muitas outras coisas na minha vida, de fato. Pense aí, que às vezes a gente quer, né, problematizar ou dar foco muito a uma coisa em algum momento da nossa vida, a gente gasta tanta energia psíquica com alguma coisa que é tão temporária. Então eu tenho, em certa medida, me permitido me desprogramar algumas coisas que estavam muito no piloto automático, sabe? Eu queria trazer até algumas reflexões em relação a isso. Esses dias eu, né, compartilhei um vídeo no YouTube e tal, e eu fiquei super feliz por ter feito, por ter me dado esse voto de confiança para cada vez mais me permitir ocupar o meu espaço. E eu te trago esses devaneios, né, para a sua vida também, esse convite para a gente poder conversar sobre, porque a vida realmente acontece muitas das vezes de formas que nem nós esperávamos que fosse. Né, me conta aí o que tá acontecendo desse lado daí, tá? Porque que nem a Natália pra dar nome às coisas do podcast fala, como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá, minha amiga? Dias desafiadores. Eu tenho tentado, de alguma forma, meio que mastigar, né, entre aspas, algumas situações e tentado trazer como eu posso dizer, uma digestão melhor. E uma das coisas, um dos pilares que tem me ajudado demais nesse processo, até a minha própria autointimidade, meu autoconhecimento, no que eu vou de fato atrelar a minha energia, no que eu devo dar uma ênfase nos meus projetos criativos, no que eu devo meio que deixar arquivado. A vida tá numa constante mudança, né? Isso é inevitável. E falando sobre isso, eu tava dando uma verificada em algumas ideias, né, dos espectadores em relação a alguns temas para serem desenvolvidos, né, nos vídeos, por exemplo. E tem uma queridíssima, eu vou deixar aí na tela aparecendo, que ela comentou a curiosidade dela, como que é essa questão em relação ao meu marido. Eu acredito que ela estava focando, né, nesse comentário, no quesito dentro do entretenimento adulto, né, que eu desenvolvo lá na Privacy. Mas eu gostaria de dar um pequeno relato e até um convite para você também refletir, quem sabe, como que você tem vivido as relações e como que você coloca limites dentro delas, como que você se posiciona diante a uma relação, seja ela amorosa, seja ela profissional. Tem sido dias particularmente bem dinâmicos de acontecimentos na minha vida, no âmbito pessoal. E eu até poderia ampliar da importância que é a gente, de fato, reconhecer quem são esses participantes da nossa rede de apoio, poderia se dizer. Isso é muito gostoso quando a gente tem
esse entendimento. E quando a gente começa de fato a entender e dar nomes de fato, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que muitas das vezes se torna tão contínuo de dinâmica, eu vou exemplificar. Uma das pontes muito importantes na minha relação com meu marido é respeito. E esse respeito, ele se amplia tanto a forma da pessoa ser o que ela quiser ser, né? Em relação até à individualidade, né? Aos interesses pessoais daquele indivíduo. Isso é muito prevalecente. Minha amiga, o quão importante é a gente realmente nos proporcionar esse ambiente mais acolhedor, onde o diálogo esteja sempre ali, prevalecente. Eu falo isso pensando quão valioso é, né? Até a questão da gente fazer a análise. Eu acho que eu já relatei alguns vídeos pra você que não sabe. Recentemente eu fui diagnosticada com ansiedade e depressão. Já faço tratamento com uso de remédios também, que foi, né, receitado pelo psiquiatra. E, óbvio, eu faço também análise quinzenalmente. E pra mim não é algo confortável. E também, parando pra compartilhar esse sentimento, algumas pessoas ao meu redor dizem que pra muitas também não são. E nem sei, de certa medida, se vai ser um dia, né? Histórias e narrativas, as nossas experiências, os nossos sentimentos, o que a gente sentiu, o que a gente viveu, as nossas percepções de mundo, né? Não é tão simples. Mas tem sido melhor com do que sem, entende? Sabe quando você reconhece determinados comportamentos na sua vida que, se não houvesse um profissional que lhe desse esse ponto de escutativa, talvez você não tivesse essa clareza do que tá acontecendo, ou por que essa dinâmica é repetida, né? Por que existe alguns pontos, sei lá, que tem muitos traços de manipulação, de traumas X, comportamentos Y, enfim, tudo isso pra dizer, amiga, se possível, faça análise, se possível, o seu parceiro e sua parceira também. Isso é algo que tem sido primordial no desenvolvimento da minha relação com meu marido também. Entende que quando ambos estão abertos para se conhecer, para reaprender determinadas coisas na vida, o quão valioso isso é para uma relação mais saudável, né? Trazendo esse ponto, isso é algo que eu lembro quando eu fazia transmissões ao vivo, o quão repetido era quando as pessoas, os espectadores, tinham conhecimento que eu era e sou casada, e ficavam assim, nossa, mas o que o seu marido pensa, ou não sei o que. Eu dava risada, porque esse tipo de postura do porque será que ele deixa? Tipo assim, gente, nós somos seres, né, indivíduos com as suas escolhas, né, individuais, né. Ninguém nasceu colado no outro. E existe muito um tabu, né? Enfim, aleatoriedades, amiga. Esse é um momentinho onde não tem roteiro. O roteiro é criado com vozes da minha cabeça, assim. Mas eu sinto que fazer análise tem sido um pilar de muitos esclarecimentos. A forma como eu tava entendendo os afetos que, de fato, me afetaram e me afetam, ou que talvez pudessem me afetar de um jeito diferente, sabe? Amiga, muito bom a gente se permitir nos compreender com mais intencionalidade, amiga. Fico muito feliz. Isso se expande a forma como você faz os seus projetos, faz aquilo que você idealiza como algo que é gratificante pra você. Então, eu tava vendo umas anotações. E falar, por exemplo, de coisas que envolvem, por exemplo, o meu companheiro, o meu parceiro de vida,
hoje em dia é dentro de um lugar de extremo intimidade, sabe? É um lugar seguro, um lugar onde eu consigo me expressar sem nenhum tipo de... Sabe, em alguma relação que você já teve, onde você precisa milimetradamente ter que pensar o que você... a forma como que você vai falar, já meio que projetando talvez um suposto comportamento daquela outra pessoa e já querendo driblar qualquer tipo de reação que seja desconfortável. Mas quando a gente tem uma relação, seja ela romântica ou não, com alguém, quando a gente sente que a gente pode simplesmente ser, e esse ser fica aí a sua imaginação. O que seria de fato você se sentir realmente presente com as suas vulnerabilidades, seus defeitos, suas qualidades, sem nenhum tipo de julgamento, nem do outro, nem de si mesmo, sabe? É só você simplesmente mantendo a sua espontaneidade. Isso, a forma como eu tô me olhando como se fosse em terceira pessoa, olhando pra minha vida, e a forma como eu tava me posicionando, diremos assim, é muito legal, amiga, porque quando a gente fala, a gente tem, vamos dizer assim, quando você tá contando uma história, você tem uma ênfase em falar sobre um determinado ponto que foi relevante pra você, a sua entonação muda, né? A sua forma de olhar um determinado assunto é modificada, né? Uma coisa que a minha psicanalista fala é sobre o que é afeto pra você, né? O que te deixa feliz, né? Essas tentativas de elaborações de entendimento sobre mim, sobre os outros, sejam esses outros, seja lá quem for, é sempre uma grande oportunidade da gente entender a dinâmica, as repetições, o porquê que às vezes a gente se sente triste, porquê que às vezes a gente se sente com raiva, a gente se sente impotente. Amiga, e é importante a gente até falar sobre isso, porque isso ressoa demais, até no que você vai dizer sim, para aquilo que a sua audiência quer que você talvez fale sobre. É muito complexo os devaneios, não é mesmo? Mas eu tenho gostado demais de compartilhar um pouquinho mais das minhas percepções de mundo. Eu acho que isso que também nos aproxima, traz essa conexão, traz essa intimidade, né? Essa relação. E diante dessas construções de novos pontos de vista sobre a minha própria vida, sobre o que de fato me afeta, que é uma coisa que eu venho aprendido e entendido, que afeto é tudo que me afeta. Então é você parar e pensar o que hoje em dia você tem observado que tem te afetado, né? Existem raízes muito mais profundas, mas a gente pelo menos nos dá essa oportunidade de compreensão, amiga. Já é um passo e tanto. Vamos lá estender as coisas lá fora. Venha comigo, é minha amiga. Lembrar o quanto que a nossa vida é passageira, né? E eu sinto que os projetos, por exemplo, digitais, têm sido essa ferramenta para poder me auxiliar nas formas de expressão. E aí eu te pergunto, o que você tem feito hoje que lhe proporciona uma oportunidade para refletir e para sua própria expressão? Eu queria muito saber, tipo assim, no que hoje você sente que é um local onde você se sente segura, sabe? Pra você ser. E cada vez mais eu tenho ansiado por estar em ambientes em que eu consiga ser. E também ansiado por novas experiências onde eu consiga me sentir mais viva. Porque por um bom tempo eu senti como se fosse uma vela se apagando em relação ao brilho que eu tinha da minha própria existência, sabe? Quando a gente meio que vai aprendendo e dando voz à nossa insignificância, à nossa pequenez, a gente vai, pelo menos eu tenho permitido olhar dessa forma, de que eu escolho de uma forma muito mais consciente no que eu quero dar a minha energia psíquica, a minha disposição, meu carisma,
A vida passa tão rápido, sabe? Existem coisas que apenas deixar o curso natural da vida ditar as mudanças já é um grande ponto de partida. Existem batalhas que a gente tem que entender que não são nossas. E isso é complexo da gente desatrelar a nossa importância, né? Porque em muitas situações a gente quer estar tendo outros tipos de sensações. Mas às vezes simples deixar rolar já é uma grande resposta. Eu já vivenciei relações profissionais com pessoas que se sentiam extremamente desconfortáveis com o silêncio. Isso é muito louco. Parando pra refletir que o silêncio, né? A gente meio que ouve as vozes das nossas cabeças, né? E às vezes as pessoas não querem ouvir essas vozes. Isso parece um pouco triste falando em voz alta, porque essas vozes podem dar como se fosse uma bússola no que precisa ser ajustado, sabe? Eu penso assim. Então pense com carinho, né? Humildemente eu lhe peço essa atenção. O que tá rolando aí na sua cabeça? No que você tem entregue? Minha amiga, eu queria te dizer que às vezes não tá tudo bem e sustentar suas escolhas e manter acesos os seus desejos é uma das grandes formas de amor com você mesmo, sabe? Tipo assim, vai ter coisas na sua vida, eu vou trazer um exemplo. Amiga, eu tô falando coisas bem abstratas, talvez, porque na minha cabeça ainda tá fazendo aquele download ainda de entendimento de tantas coisas que têm acontecido. Assim que eu elaborar de uma forma um pouco mais entendível e compartilhável, eu trago novas percepções, mas acho que dá pra extrair alguns insights, né? Comenta aí. Mas é legal, sabe? A minha vida é diferente da sua vida, a sua vida é diferente da minha e assim por diante. Mas uma coisa que tem sido bom, essa reflexão, é que por mais que nós tenhamos rotinas e contextos diferentes, eu particularmente adoro consumir pessoas que mostram a sua rotina real, né? Obviamente recortes da sua vida, e eu consigo trazer uma aproximação e uma identificação em muitas das falas, muita da forma de ver o mundo, né? Porque aqui, até como a Letícia Luger fala, e eu até trago isso com muito carinho, é que é tão bom quando de alguma forma a gente consegue trazer uma leveza diante da nossa vida ordinária. É tão bacana quando a gente consegue ter essa compreensão, de minimamente trazer uma criatividade, o meu olhar diante ao meu mundo e compartilhar esse meu olhar diante ao meu mundo pro seu mundo. Eu acho isso belíssimo, belíssimo. Então eu tenho olhado dessa forma, sabe? Às vezes a síndrome da impostora quer bater na minha porta, a síndrome da insignificante que sou. É tentar abraçar essa nossa insignificância, né? Porque esse mundo, ele não tem, pelo menos na minha percepção, não tem um manual, né? Onde a gente já nasceu sabendo, né? Meio que todo mundo tá improvisando. E aí algumas pessoas têm algumas ferramentas a mais do que as outras e assim por diante. Mas o que a gente faz com aquilo que a gente tem, né? Eu tenho gostado de meio que compartilhar conselhos de muitas coisas e formas de ver o mundo que, com a maturidade que eu tinha anteriormente, eu não tinha as mesmas escolhas das quais hoje eu tenho maturidade psíquica pra manter, sabe? Bancar nossas escolhas, sustentar os nossos desejos tem sido algo que tem se repetido de uma forma muito compreensível na minha vida. E eu quero trazer isso pra você. Por mais que nossos cotidianos sejam diferentes, as nossas prioridades sejam diferentes, uma coisa que nos conecta muito fortemente, que nós somos seres humanos, né? É um coração falando com outro coração, e isso é muito belo. Então eu tento trazer esse lembrete comigo mesma, sabe? E eu tenho trazido essa compreensão até no que eu quero, ou melhor, no que eu consigo hoje me expressar. Qual é a forma, o formato que mais se adequa
a pessoa no qual eu quero cada vez mais ocupar esse espaço meu internamente, para que eu consiga expandir esse espaço junto com você. Porque aqui não é um monólogo, né? Então fica um convite para você trazer os seus insights aqui embaixo. Mas tem sido bem bom dar cada vez mais forças para essa minha eu, para sua eu, bancar as escolhas que ela tem feito. E entender que as escolhas do outro, a forma do outro, não está no nosso controle. Não é da nossa responsabilidade, de fato, a gente ficar nessa dinâmica infindável de só focar naquilo que tá fora do nosso controle. Sabe, eu acho que a vida é grande demais pra gente se apegar a coisas que são temporárias. Faz sentido, amiga? Espero que sim. Espero que sim. Mas tudo isso pra trazer um reconhecimento aí pro que você estiver vivendo, né? Eu sinto que conversas maduras precisam ser feitas. Ontem mesmo eu tive uma conversa muito séria com meu marido e até atrelei algumas coisas de exemplos práticos sobre essa dinâmica de tarefas domésticas e tal. Aí eu falei uma coisa pra ele: olha, eu já identifiquei, eu particularmente, que eu não curto ter que ir no posto de gasolina com ele na garupa. Sei lá, não sei, alguma coisa. Não gosto. E aí eu falei, ó, se eu tivesse carteira, por exemplo, eu terceirizaria essa ação pra você. Porque pra ele não é uma questão ir no posto abastecer e encher o pneu, sabe? Essas coisas normais, rotineiras de quem tem um veículo. E aí eu expandi essa mesma coisa que eu dei como exemplo, né? Falei assim, olha, hoje em dia aqui na nossa casa, pra mim é de boaça fazer essa coisa de separar roupas pra lavar, colocar na máquina, estender, recolher, dobrar, guardar. Pra mim é de boaça. Sabe aquela coisa que você faz de uma forma tão no automático, como aqui eu tô falando com você? Eu até atribuo como uma oportunidade pra gente conversar, né? Aí pra ele é uma questão X. A gente não precisa entender, só respeitar. E aí, por exemplo, já tá super acertado de que essa atividade aqui em casa é algo que flui de uma forma leve. Eu fazer essa questão. E aí, fechar essa linha de pensamento. Essa conversa que a gente teve sobre o que pra mim e pra ele leve, natural, fluido de ser sustentado no nosso cotidiano ordinário, vida comum, isso se expande na forma como a gente lida com outras coisas mais complexas, né? Como que a gente lida com o imprevisto. Então, essa conversa, temos 9 anos e pouco juntos, né? Cada família tem a forma de lidar com esses afazeres, né? Mas pra gente é algo muito... Na altura do campeonato de 9 anos e pouco, a gente tá nos entendendo cada vez mais internamente. E isso reflete na forma da gente entender no que a gente vai atribuir responsabilidades, né? Direta e indiretamente, para coisas do nosso cotidiano. A manutenção da nossa casa, né? Porque aquilo que eu faço aqui, que aparenta ser só pra ele, de certa medida, se a gente fosse parar pra ser específica em algumas coisas, isso ajuda no decorrer de outras coisas, né? Ter tempo mais livre pra gente estar junto. Então, uma coisa que eu acho que a gente faça, que tá só ali na nossa bolha, vai refletir nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Na nossa casa. Amiga, esse papo, assim, talvez foi bem maluquete, talvez. Mas as vozes da minha cabeça que foi trazendo esse roteiro hoje. Onde eu queria chegar a tudo isso é lhe permitir você conversar com um profissional, seja ele psicanalista, psicólogo, psiquiatra, etc. Você dá esse voto de confiança para você, para os seus sentimentos, para os seus afetos. Isso, por consequência, vai se expandindo para o seu olhar de mais responsabilidade emocional para as pessoas ao seu redor.
Então, essa micro coisa que eu e meu marido ajustamos para maior clareza, beleza. Então, pra mim, por exemplo, coisa de lavar a roupa, de boinha. Pra ele, de boinha, lavar o banheiro. Pra mim, de boinha, lavar a louça, por exemplo. Pra mim, de boinha, aspirar a casa. Pra ele prefere a vassoura. Ok, cada um vai se ajustando e vendo qual essas micro coisinhas. Pra cada um tem os seus porquês de ser melhor ou pior, né? De ser menos desafiador. Eu gosto de levar de uma forma mais criativa, então muitas das vezes eu atrelo afazeres domésticos junto com você, gravo um vídeo longo, batendo papo, um vídeo curto. Mas acho que esse olhar para essas pequenas coisas, a gente consegue ter essa amplitude para outras coisas. Faz sentido? Espero que sim. Mas foi bem bom esse papo. Que aí vai se ampliando, né? Por exemplo, tirar o pó. Minha cabeça, quando eu faço esse processo, eu depois reorganizo, né? Então, minha cabeça ansiosa, etc. Eu tenho esse micro controle de reorganizar a decoração da casa e isso me aumenta meu grau aí de criatividade também. Então, eu sinto que a ação que eu me coloco, eu tenho tido mais consciência do que aquilo vai me afetar. Entende? Amiga, escolha cada vez mais, seja lá o que for, situações onde você consiga se sentir viva, sabe? Estar aqui falando com você me dá essa percepção de que a gente não tá sozinho nesse mundo. Meu coração está tranquilo, tudo vai se ajeitar. Opa, posso ajudar? Para entrega, retirada? 94. Qual vai ser hoje? Média, mini ou dupla? Média de parmegiana, batatinha ou mandioca? Tá, algo mais, Vinícius? Então tá bom, R$36 com forma de pagamento, tá? Hoje vai com feijão? Hoje é com feijão, tá? É em nome de Vinícius Segurança mesmo? Maravilha, em torno de 1 hora mais ou menos, tá bom? Obrigada, você também, ótima noite, tchau, tchau. Eu perguntei, hoje vai feijão, normal, isso, perguntei. Valeu, tchau, tchau. Desculpa, voltei, vamos lá, é pra entrega, né? Então deixa eu abrir aqui, 98. Tá, desculpa, qual que é o seu nome, por gentileza? Dulce, qual vai ser? Tá, deixa eu só compreender. Vai ser uma marmita dupla de 2 unidades de parmegiana. Ou vão ser 2 marmitas duplas. Então tá certo. Tudo bem. Parmegiana separada, tá? A embalagem é R$2,50. Algo mais? Então beleza, R$38,40. Acordo de 15 minutinhos. Já pode vir retirar. Certinho? Boa noite. Tchau, tchau. Posso ajudá-lo? R$29 a marmita. Isso. Vamos localizar aqui. Seu cadastro é nesse número? Ó, nesse telefone eu puxei na Oscar Leite, é isso mesmo? Qual vai ser as misturas hoje? Tá, vai ser uma marmita apenas ou 2? 2 iguais? 2 médias de carne assada e batata. Só um minutinho. Então, apenas essas 2? Então tá bom. Total 64, conforme de pagamento. Pix maquininha, QR Code? Show. É em nome de Carlos mesmo? Show. Daqui em torno de mais ou menos 50 minutos, Carlos. Tá bom? Obrigada, ótima noite. Tchau, tchau. Até mais. Olá, posso ajudar? Foi por onde? Telefone, aplicativo, iFood? Nesse número mesmo? Cadastro? Vamos localizar. Fábio, na rua Ribeirão Bonito. Ele tá na rua. Ele saiu às 18h19. Tá em locomoção. Pode ficar tranquilo. Nada. Ótima noite. Tchau, tchau. Minha amiga, mais um dia de CLT, né? Então é de uma CLT para uma CLT esse papo aqui também. Eu gosto muito de trazer esse olhar para a vida, para o mundo, para a rotina ordinária, para nossa vida comum, uma perspectiva até para refletir como a gente tem lidado, né? Como a gente se comunica com os outros, como que a gente se comunica, como que a gente dá voz e, enfim, tô trazendo devaneios. Ai, meu amor, espero que você tenha gostado desse videozão, né? Esses recortes, um pouquinho da minha vida comum, ordinária, porém aí
pincelada aí com muitas coisinhas com muito amor envolvido pra você. Eu tava aqui revendo que desde 16/7 que eu fui construindo, né, essa história junto com você. Eu quis documentar algumas coisas, até para trazer uma perspectiva, né, de reflexão pro seu contexto também. Hoje é dia 1º/8 que eu estou finalizando, né? Estou dando tchau, obrigada, perfeccionista, que sempre acha que tem algo a fazer em relação à edição, por exemplo. Então, olha aqui, ó. Tudo com muito amor envolvido. Antes, eu quero deixar como lição de casa, eu fiz algumas anotações. Interestelar é uma ficção científica, aventura, muito bom, tá? Eu não sei você, mas eu tenho essa questão de sempre me recordar da minha insignificância, né, da minha finitude, quando eu vejo o mundo, os planetas, né, tudo que envolve essa questão do universo por si só, me dá esse lembrete, né, então me traz também até essa reflexão de alguns debates morais e éticos sobre recursos naturais, etc. Enfim, fica ali lição de casa, tá bom? Ok, obrigada, de nada. Fica aí a sugestão, é onde você consegue assistir, tá? Outra indicação é um filme que se chama Dias Perfeitos, é uma drama-ficção, muito bom também. Eu acho que casa muito sobre esses recortes aqui desse vídeo, desse vlog, um pouquinho mostrando, né, uma rotina real, né, porém aí mostrando um pouquinho de romantismo por trás, né, desse cotidiano. E esse filme em especial, ele me trouxe de fato muitas coisas que fica envolto a gente se relembrar das pequenas coisas que a gente faz no nosso dia, do prazer que é, de fato, no nosso cotidiano, na forma como a gente traz essa leveza, né, nas nossas escolhas. Então, esse filme também foi mais uma oportunidade de eu me sentir mais viva. Então, se você quiser sentir também, né, fica aí uma sugestão aqui onde você consegue assistir também, ok? Estar aqui com você, eu me diverti muito. Considere apoiar aqui esse canal, caso for possível, tá bom? Links aqui das formas como você consegue ajudar o meu trabalho para eu conseguir continuar compartilhando com você. E é isso. Beijo.